Fala moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Então eu estou mandando para vocês esse pacote de exercícios resolvidos referentes ao final da aula de força centrípeta. Então nós vamos corrigir o exercício 6, 7, 8 e 9, tá? Os exercícios do finalzinho. São os exercícios mais complicados dessa sequência de estudos de caso que a gente andou fazendo, tanto na aula de teoria, gravada, ao vivo, e nos exercícios da primeira parte. Então vamos começar com a questão número 6. Ele diz assim, ó, em um local onde a aceleração da gravidade é g, uma partícula move-se sem atrito sobre uma pista circular, que por sua vez possui inclinação θ. Essa partícula está presa a um poste central por meio de um fio ideal de comprimento L, que através de uma articulação pode girar livremente em torno do poste. O fio é mantido paralelo à superfície da pista, conforme a figura abaixo. Então a gente percebe no desenho que a pista ela tem o formato de uma espécie de um cone, quase um cone, né? Eu tenho aqui uma corda na qual o corpo está sendo fixo e ele está girando numa trajetória circular, ok? Aí ele diz assim, ao girar com uma determinada velocidade constante, a partícula fica, entre aspas, flutuando sob uma superfície inclinada na pista, ou seja, a partícula fica na iminência de perder o contato com a pista. E, além disso, descreve uma trajetória circular de centro C, também indicado na figura. Então, embora ele esteja girando, não há contato entre o corpo e o solo. É bastante importante a gente ter essa percepção, porque se não tem contato, eu não tenho força normal agindo. Lembrar que a força normal é uma força que, além de ser perpendicular, ela está restrita a contato de corpos com superfícies, ok? Nessas condições, a velocidade linear da partícula deve ser igual a. Pronto. Então, o corpo está girando numa trajetória circular, ele quer que a gente determine qual é o valor da velocidade linear. Bom, vamos fazer o desenho com uma visão um pouquinho diferente dessa que você está vendo aqui. Eu vou fazer uma visão meio cortada, é como se eu pegasse esse cone e cortasse para que nós pudéssemos ver o perfil dessa situação. Então, eu preparei aqui um esqueminha para que a gente possa observar a nossa situação. Então, vamos juntos aqui analisar essa figura, gente. Bom, primeira coisa, eu conheço o ângulo, ele chama-se θ, certo? Tá? Esse é o nosso ângulo θ. Muito bem, vamos começar a preencher a nossa figura. θ, então aqui nós temos o ângulo θ. Tá? Veja aqui no nosso desenho, a partícula não está encostada na superfície. Ou seja, eu não tenho contato, não tem normal. Tá? Aqui nós temos a trajetória circular em função deste ponto. Gente, esse ponto ele está dentro do nosso, entre aspas, cone, e ele representa o centro da trajetória circular. Então a partícula ela está fazendo isso, vai lá para trás, vem para frente, vai lá para trás, vem para frente, né? Sempre girando em torno deste ponto aqui, ó. Então veja que esta medida aqui, ela é muito importante para a gente, ó. Eu vou chamá-la de R. Justamente porque essa medida é o raio da nossa trajetória, ok? Outras coisas que ele nos deu. Ele nos deu o comprimento do fio, L, e nos deu este comprimento que vai ser bastante importante para a resolução do exercício, ó. Se vocês olharem na figura à esquerda, ele tem um ponto C localizado dentro do cone. A distância do ponto C até a extremidade do fio, onde o fio está preso, ela vale este segmento aqui de L sobre 2. Vai acompanhando. Então aqui nós temos L sobre 2. Tudo bem, belezinha. Bom, e essa é a situação. Agora o que a gente precisa entender é quais são as forças que estão atuando neste sistema. Vamos lembrar que se o corpo está com uma velocidade constante, a resultante ali tem que ser uma centrípeta, ok? Então, vamos pensar quais seriam as forças atuantes
no nosso sistema. Aqui tem um outro desenho que eu coloquei para vocês, para que nós possamos identificar forças. Tá? Então, quero chamar a atenção de vocês para o vetor em azul. O vetor em azul pode ser chamado de força de tração no fio. Ah, é a força que o fio exerce para manter o corpo suspenso. Sim, muito bem. O vetor que vocês estão vendo em verde é o nosso famosíssimo peso. Tá? Beleza. Danilo, e esse vetor em amarelo? Pois é, este vetor em amarelo muito nos interessa. Ele é a nossa força centrípeta. E se vocês lembrarem da aula teórica, vocês lembram que eu fui muito incisivo quando eu disse, olha, a força centrípeta, ela é, na verdade, uma força que está sendo exercida por algum outro tipo. Né? Não existe uma força centrípeta. A força centrípeta, às vezes, é o peso, às vezes é uma tração, às vezes é uma força elástica, depende da situação. Nesse nosso contexto, como as duas forças que estão sendo aplicadas diretamente no corpo são o peso e a força tensora, nós podemos dizer que a força centrípeta é, na verdade, a resultante das duas. Então, eu posso escrever assim, ó. A força centrípeta é uma resultante vetorial, lembrando que nós estamos trabalhando com vetor, uma resultante vetorial entre o peso e a normal. E a normal não, perdão, e a tração. Entre o peso e tração. Tudo bem, tranquilo. Danilo, por onde a gente começa? Bom, se eu quero trabalhar achando velocidade, tá na cara que a gente vai ter que abrir essa fórmula da força centrípeta, certo? Outra coisa muito importante para que nós não percamos o nosso raciocínio é identificar que, na realidade, este ângulo que vocês estão vendo aqui, ó, ele, na verdade, é o mesmo ângulo θ do plano inclinado. Tá? Então, esse ângulo eu conheço. Tenta imaginar, por exemplo, que quando você faz uma regra de paralelogramo entre a força de tração e o peso, a resultante vai ter que te dar a centrípeta. Tá? Embora meu desenho esteja com os vetores fora de escala, o mais correto seria imaginar que quando você faz uma regra de paralelogramo aqui, você encontra a força centrípeta. Tudo bem, beleza? Tranquilo. Agora eu quero que vocês percebam uma segunda situação. Tenta imaginar que este vetor pode ser deslocado para cá, para fechar o paralelogramo. Tá? Quando eu pegar esses três vetores e desenhá-los de uma forma conveniente, você vai encontrar esta imagem aqui. Olha aqui. Então, você tem tração como sendo a hipotenusa de um triângulo. Você tem o peso como sendo o cateto de um triângulo. E tem a força centrípeta sendo o outro cateto. Então, a nossa saída é tentar relacionar o peso com a força centrípeta a partir de uma relação trigonométrica. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode relacionar com seno, cosseno, com tangente, com o que quer que seja. Ok? Tudo bem. Só que nós temos um problema ainda. Se nós imaginarmos que o ângulo é θ, aqui, eu não tenho seno de θ, eu não tenho cosseno do θ, eu não tenho a tangente. Então, o primeiro desafio que a gente vai ter é que, na hora de relacionar o peso com a força centrípeta, eu vou ter que pensar nesse ângulo. Veja só o que eu vou dizer. Eu vou dizer que a tangente do ângulo θ é, na verdade, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a força centrípeta. Então, recapitulando, eu entendo a situação,
eu entendo os vetores e estou tentando relacionar os vetores que eu conheço com algum tipo de função trigonométrica. Tudo bem? Danilo, como é que a gente vai achar essa tangente de 30? Para nossa sorte, a tangente de 30 pode ser achada, a tangente de θ, eu falei 30, mas é θ, que na verdade a gente vai descobrir que é 30. Ela pode ser achada a partir da relação trigonométrica neste triângulo. Ó. Perceba que o cara, de maneira muito sagaz, deu pra gente a hipotenusa do triângulo. Ó. A hipotenusa não, perdão. O cateto do triângulo. Ó. E deu pra gente a hipotenusa. Tá? O que a gente pode concluir? Que o ângulo θ pode ser relacionado, ó, vamos escrever aqui, seno do ângulo θ é cateto oposto, L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Portanto, o que a gente chega à conclusão é que o seno de θ é, na verdade, 0,5. Olha que questão difícil. Eu não só tenho que entender a questão, como eu tenho que tirar o ângulo na unha. Então, quer dizer, o nosso θ vale 30 graus. Isso é um bom sinal. Por quê? Porque nós conhecemos a tangente de 30. Nós vamos precisar da tangente de 30 para fazer essa conta. Ah, muito bem. Então, a tangente de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Que é o seno sobre o cosseno. Beleza. Então, eu já descobri a tangente. Outra coisa que eu preciso descobrir, gente, se vocês olharem para as alternativas, vocês vão perceber que todas elas estão em função de L. L. Então eu tenho que pegar esse raio da trajetória, veja que nós vamos ter que substituir o raio na força centrípeta, ó. Tá vendo esse raio aqui? Eu vou ter que substituir ele aqui embaixo, ó. Então o que eu tenho que fazer antes de mexer nessa conta? Eu tenho que descobrir qual é o valor de R em função de L. Só que como eu já conheço o meu ângulo θ, que diga-se de passagem é o mesmo que está aqui, ó, não é? Esse aqui é o nosso ângulo θ. Eu posso colocar aqui uma observação importante, ó, observação importante. Eu posso dizer que, por exemplo, o cosseno de 30 é igual ao cateto oposto, ou o cateto adjacente, perdão, dividido pela hipotenusa. Então eu desenvolvo essa conta e digo que, bom, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a R sobre L. Assim, eu posso dizer que o raio é igual a L raiz de 3 sobre 2. Veja que para chegar nesse raio, o que eu fiz? Eu peguei o L, passei multiplicando e isolei o R. Tá? Então agora eu estou com quase tudo pronto. Eu tenho o raio da minha trajetória em função do L. Eu conheço a tangente de θ. E agora o que eu vou fazer é abrir a fórmula. Tudo bem? Então eu vou pegar a força centrípeta, vou passar ela multiplicando e já vou abrir ela. Ó. Eu vou escrever assim: mv² sobre r vezes tangente de 30 tem que ser igual ao peso. Tá? No lugar do peso, a gente já pode, de repente, abrir também aqui, ó. Né? Aqui no lugar do peso, ó. Eu vou colocar mg. Porque daí eu já corto a massa. Eu já corto a massa. Vou colocar mg. mg. Tá? Cancelo a massa. E vou passar o raio para a direita, multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. V² vezes tangente de 30 tem que ser igual a R vezes
G. Ok? Beleza. Vamos continuar, porque nós estamos querendo a velocidade. Então, eu vou pegar, abrir a tangente, vou abrir o raio, ver o que dá para simplificar e isolar a velocidade. Então, ó, próximo passo. V quadrado vezes. A tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso é igual a raio, que é L raiz de 3 sobre 2, vezes a gravidade. Percebem? Estamos quase chegando. Ó, eu posso cancelar a raiz de 3 daqui com a raiz de 3 e passar o 3 aqui de baixo, multiplicando para o outro lado. Então, eu tenho que V quadrado igual a 3L sobre 2G. Ou 3LG sobre 2. E aí, para encerrar, passa a raiz quadrada. E nós temos que a raiz quadrada de 3LG sobre 2. Tá? O que vai nos dar a alternativa A de... Ai, meu Deus do céu, que questão bonita. Que questão bonita, gente. Amo esse tipo de questão. Sai da casinha, né? Sai da caixinha. É claro que a gente não quer que ela caia no vestibular. Mas é uma questão tão especial que ela vale a pena que você tente resolver sozinho ou sozinha, tá? É muito importante que você comece a adquirir um tipo de raciocínio que saia do trivial. Afinal de contas, se você está pensando num vestibular de alto rendimento, você não pode ser um aluno de rendimento mediano. Né? Então, esse tipo de questão ele vai elevando o teu patamar de preparação. Beleza? Então, alternativa A da questão 6. Vamos então para a questão número 7, que vai numa mesma linha também. Beleza? Bora lá, galera. Questão número 7, ela foi abordada já anteriormente dentro dos estudos de caso. Durante a exposição da teoria de força centrípeta, a gente pegou várias situações onde o conceito de força centrípeta é aplicado e analisamos de maneira mais conceitual, sem fazer um exercício. Então, esse é um exercício que serve como exemplo de um dos estudos de caso que nós fizemos. Tá? Vamos acompanhar, então, o enunciado do problema, que literalmente é um problema. Tá? Ele fala assim, em um dia muito chuvoso, um automóvel de massa eminho trafega por um trecho horizontal e circular de raio R. Prevendo situações como essa, em que o atrito dos pneus com a pista é praticamente zero, a pista é construída com uma sobreelevação, que tem um certo ângulo. E aqui nós vemos já o ângulo alfa, como mostra a figura. Tá? Colocou o carrinho ali, disse que a gravidade é G, então ele avisou, e fala, a máxima velocidade que o automóvel, tido como ponto material, poderá desenvolver nesse trecho, considerando a ausência de atrito, sem derrapar, é dado por... E aí, sempre os alunos fazem uma questão aqui que eu acho super importante a gente abrir. Danilo, como pode um carro fazer uma curva sem atrito? Gente, quando a curva é uma curva plana, o atrito ele é imprescindível para você conseguir fazer a curva, porque é ele que atua como centrípeta. Agora, eu posso criar uma curva onde, digamos assim, eu não dependa necessariamente do atrito para fazê-la. Basta que ao projetar essa curva, eu a faça de uma tal forma que uma outra força atue como centrípeta, que não seja o atrito. Como é que a engenharia resolve esse problema? Vamos dar uma analisada no esquema para a gente poder entender. Aqui está a figura ampliada, tá, do carrinho. E aí nós vamos colocar aqui o nosso famoso esquema de forças para tentar entender nessa situação como é que um atrito não é centrípeta. Então, esquece atrito. Tá? Não vamos colocar nenhum vetor de atrito. Que forças eu conheço que estão agindo aqui? A primeira força é a força-peso, que está sendo aplicada pela Terra sobre o carrinho. Lembrar que a força-peso é uma força vertical. Ok. O carrinho está em contato com o solo. Diferentemente do problema anterior, onde não havia contato, aqui o carrinho tem um contato. Se ele tem um contato, eu posso associar a ele uma força normal, representada pelo vetorzinho aqui.
Estão enxergando aqui um paralelogramo? Tem que dar uma forçada de barra, né? Ó. Aqui você faz uma paralela ao peso. Aqui você faz uma paralela à normal. E a resultante é a nossa amiguinha força centrípeta. Então, aqui nós temos uma força centrípeta. Força centrípeta. Tá? Se nós analisarmos a figura geométrica formada por esses vetores, nós vamos ter mais ou menos, vê se você concorda comigo, uma situação assim. Olha aqui, ó. Força centrípeta, apontando para o centro da trajetória. Nós temos a normal, que seria uma espécie de hipotenusa do nosso triângulo. E teríamos a força-peso, que seria o outro cateto. Percebem? De uma certa maneira, a análise dessa figura é muito parecida com a anterior. Né? Só que ali você tinha uma tração, um peso e uma centrípeta. Aqui você tem uma normal, o peso e a centrípeta. Mas a ideia é basicamente a mesma, ok? Bom, ele quer que eu calcule a velocidade. Então, o que vai me chamar a atenção é o seguinte, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Este ângulo precisa ser encontrado para que nós possamos relacionar, por exemplo, o peso com a centrípeta. Né? Eu não vou nem mexer na normal, gente. Eu não tenho como achar essa normal, a não ser que eu decomponha o peso. Mas não é o caso de decomposição de peso aqui. Né? A decomposição de peso ela é importante para problemas onde você explora o carro, por exemplo, sendo escorregando. Né? Se o corpo estivesse escorregando para baixo do plano, aí eu precisaria pensar na força Px. Aqui não. Então, olha só o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar achar esse ângulo aqui. Aí eu preciso que você preste muita atenção. Eu vou dar um zoom nessa figura, que eu quero que você perceba uma coisa. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que esse ângulo alfa aqui, ó, que você está vendo, ele é alterno interno aqui, ó. Então, este pedacinho aqui, ó, ele vale alfa. Tá? Vamos anotar. Aqui. Ó. Aqui vale alfa. Tudo bem? Só que percebam também que este plano com a normal formam 90 graus, ok? Então eu vou pegar este ângulo aqui, ó, que é o ângulo que me interessa, e vou chamá-lo de beta. Esse ângulo aqui, ó. O ângulo que o amarelinho faz com o azul, tá vendo? Ó? Eu vou chamar ele de beta e vou desenhá-lo aqui, ó. Beta. Mas, Danilo, esse beta não vale alfa? Não, ele é outro ângulo. O que eu sei é o seguinte, ó. O ângulo alfa mais o ângulo beta forma 90 graus. Então, nós temos aqui um ângulo reto. Então, alfa mais beta tem que valer 90 graus. 90 graus. Tá? Tudo bem, não tem problema. Aí você fala, Danilo, mas e aí? Você não achou o beta? Você não achou o ângulo? Achei. Sabe por quê? Ó? Eu posso até não conhecer o beta, mas eu sei que aqui é alfa. Ó. Alfa. Vocês conseguem imaginar por que ali é alfa? Porque dentro deste triângulo, a soma tem que ser 180 graus, concorda? Se aqui entre os dois vetores, ó, verdinho e amarelinho, nós já temos 90 graus, significa dizer que os outros dois ângulos juntos têm que ser 90. Então, olha o que eu acabei de descobrir, com muito custo, né? Que este ângulo aqui vale alfa. Tudo bem. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dizer que a tangente do ângulo alfa vale cateto oposto dividido por cateto adjacente. Pronto. Relacionei o peso com a força centrípeta. Tá? Danilo, por que você insiste em relacionar peso com centrípeta? Porque eu quero cancelar massa. Se vocês olharem nas alternativas, nós não temos massa no gabarito. Então, isso já dá um indicativo de que eu não devo depender da massa. Então, eu vou escrever
que a tangente do ângulo alfa é igual a mv² sobre r, tá? Dividido pelo peso. Beleza? Aqui deixa eu colocar melhorzinho para ficar mais organizado. Ó. Tangente de alfa. Posso abrir um pouquinho isso? Ó. Tangente de alfa é igual a mv² sobre r sobre mg. Cancelemos as massas. Eu posso escrever isso de um outro jeito, ó. Tangente de alfa é igual a v² sobre rg. E aí, para encerrar o desenvolvimento, eu passo rg para cima, multiplicando para a esquerda, né? E fico com v² igual a rg tangente de θ, ou melhor, de alfa. Então, nossa velocidade limite é rg tangente. RG tangente. Tá? Nós já havíamos deduzido essa expressão nos estudos de caso. Tá? Alternativa C de cebola. Perceba que nesse caso, pessoal, eu não precisei do atrito, porque existe uma resultante ali que está apontando para o centro, graças à pista ser curva. Né? Curva não, ser sobreelevada. O fato da curva ser sobreelevada faz com que a normal se incline um pouquinho para dentro. No momento que a normal se inclina para dentro, ela vai ajudar a puxar o corpo para a trajetória circular. Beleza? Uma boa questão, né? Uma questão bem difícil também, mas é o tipo de questão, assim como a outra, que acaba marcando. A gente faz a questão e acaba lembrando dela durante um bom tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima então, gente. Questão número 8. Na questão 8, ele diz o seguinte: uma esfera de massa 500 gramas desliza em uma canaleta circular de raio 80 centímetros, conforme mostra a figura a seguir. Então, o nosso corpo, o nosso ponto material, ele está deslizando, tá? Na posição. Aí ele diz assim, está deslizando completamente livre de atrito, sendo abandonada na posição P1, então ele vai descer até P2 e vai fazer isso aqui. Né? Se o sistema está sem atrito, a gente já imaginaria que ela vai ficar fazendo isso para sempre, certo? É um sistema conservativo. Considerando G igual a 10, é correto afirmar que essa esfera, ao passar pelo ponto P2 mais baixo da canaleta, sofre uma normal de quantos newtons? Qual a intensidade da normal? Danilo, a normal não é igual ao peso? Será? Será que ela sempre é igual ao peso? Vamos analisar um pouquinho a situação, pessoal. Eu tenho um corpo, eu já vou pensar no corpo no ponto P2. Então, vamos desenhar aqui o corpinho. Quando ele estiver passando pelo ponto mais baixo ali do sistema, quais seriam as forças que vão atuar sobre o nosso querido? Eu tenho a força-peso, apontando para baixo. E nós temos a força normal, apontando para cima. Só que o problema todo é o seguinte, galera. Como a trajetória do corpo é circular, significa que ela tem que ter sempre uma resultante para o centro. Então, ó, a gente pode escrever assim, devido à trajetória circular, o sistema deve apresentar uma resultante centrípeta. Deve apresentar uma resultante centrípeta.
Qual é a característica de uma resultante centrípeta? Ela tem que apontar sempre para o centro da trajetória, certo? Gente, onde está o centro da trajetória? Não está aqui, ó. Então, a nossa resultante ela tem que apontar para lá. Portanto, eu posso escrever o seguinte, ó. Vamos começar a desenvolver. A força resultante tem que ser uma centrípeta. Tá? Muito bem. Então, a gente vai pegar normal. Vou escrever normal menos o peso tem que dar para cima. Quer dizer, o que a gente vai perceber? Nesse contexto, a normal está maior que o peso. Assim como a gente já viu em vários outros momentos, né, aquele conceito de aceleração aparente, gravidade aparente. Se você estivesse presenciando ou experienciando esse movimento, se você estivesse dentro desse corpo, certamente, no momento em que você passasse no ponto mais baixo ali, você sentiria uma compressão adicional. Imagina você está sentado num assento, porque a normal vai intensificar. Dessa maneira, eu garanto que o corpo consiga fazer a trajetória circular. Então eu posso dizer que a normal, nesse caso, olha, ela é igual ao peso mais a força centrípeta. Sacaram? Belezinha? Ah, beleza. Bom, eu tenho várias informações aqui, eu posso calcular coisas. Então, ó, normal igual peso mg mais mv quadrado dividido pelo raio. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Tá, vamos começar a substituir as coisas que nós temos aqui no nosso problema. Aí você fala assim, Danilo, tem uma coisa que está estranha aqui ainda. O que está estranho? Eu tenho a massa? Tenho. Eu tenho a gravidade? Tenho. Eu tenho o raio da trajetória? Tenho. 80 centímetros. O que é que eu não tenho? Eu não tenho a velocidade do corpo que passou ali no ponto 2. Ou seja, não adianta continuar por aqui. Eu tenho que parar, olhar para esta conta e resolver um problema. Como é que eu acho a velocidade? Aí, pessoal, eu vou ter que tirar um coelho da cartola. Por quê? Porque para você achar a velocidade ali, você vai ter que aplicar o conceito de conservação de energia. Veja só a situação. O corpo ele desceu daqui, ó, do ponto P1, certo? O corpo foi abandonado, portanto ele estava em repouso e desceu. Conforme ele desce, eu posso imaginar que toda a energia potencial que ele teria no ponto 1 vai se transformar em cinética no ponto 2, já que não há atrito. Então aqui eu vou parar e fazer um outro cálculo. Para cálculo da velocidade. Cálculo de V2. Eu estou chamando de V2 porque é a velocidade que o corpo terá naquele ponto. Eu vou dizer o seguinte, ó, que a energia potencial no ponto 1 terá que se transformar em cinética no ponto 2. Ah, olha quantos conceitos na mesma questão. Olha quantos conceitos tem na mesma questão. Eu insisto com vocês, não adianta ficar fazendo questão muito fácil. Né? As questões mais difíceis, elas estimulam a gente a interligar as áreas de conhecimento, tanto na física como na química. Né? Então, eu vou escrever mgh igual a mv quadrado dividido por 2. Então, eu corto as massas e falo que v quadrado é 2gh. Ok? Se v ao quadrado é 2gh, v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 0,8. Porque é a altura, e isso é uma coisa importante, ó. A altura a qual a gente está se referindo é a distância entre o ponto mais baixo
e o ponto mais alto do percurso, 80 centímetros. Estão compreendendo? Olha, eu não vou nem perder tempo fazendo a conta, tirando a raiz. Por quê? Porque esse V ao quadrado, ele vai entrar na fórmula da força centrípeta. Ó. Então, se você fizer aqui de cabeça, ó, quanto dá o V ao quadrado, moçada? 16, certo? 10 vezes 0,8 dá 8, vezes 2, 16. Ok. Então, agora eu posso retomar meu caminho do sucesso. A normal é igual a mg, olha lá, m vezes g, mais m v ao quadrado dividido pelo raio. Olha aqui, ó. Tá? O raio serão os 80 centímetros da canaleta, né? Que seria basicamente isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Tranquilo? Bom, desenvolvendo a conta agora, para a gente encerrar, ó. A normal é igual a 5 mais... Aqui, ó, 16 dividido por 0,8 dá 20. 20 vezes meio dá 10. 10. Que dá 15 newtons. Tranquilo? 15 newtons nos dá a alternativa C. C. Tudo bem? Também um exercício bem interessante. Aqui seria difícil a gente não pensar na questão da energia, porque eu preciso dela para poder calcular a nossa velocidade. Então é um exercício que mistura a parte de dinâmica mais simples, né, com o conceito de energia. Tá bom? Uma boa questão também para a gente treinar. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Vamos para a última questão dessa folha de força centrípeta. Também é uma questão que envolve esse raciocínio de normal. Beleza? Então, bora lá, galera. Questão número 9. Questão derradeira. Última questão da lista. Num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo, há uma lombada cujo raio de curvatura é de 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade v, de forma que a interação entre o veículo e o solo, olha o que ele fala, interação entre o veículo e o solo. Ele chama isso de peso aparente, a gente chama de normal. Tá? A interação entre o veículo e o solo, que é a normal, vale mg sobre 5. Nesse ponto, melhor dizendo, adote G10. Nessas condições, em metros por segundo, qual é o valor da velocidade? Então vamos desenhar. Eu tenho uma pista lombada, tá? Essa pista, ela tem um centro hipotético aqui, ó. Ele diz que o raio dessa pista é de 50 metros, hein? E o nosso queridinho está aqui em cima, ó, no ponto mais alto. Ali. Tá? Aqui são 50 metros. Aí nós temos as forças agindo nele. Vamos colocá-las. Temos a normal. Esta normal, ela vale mg sobre 5. Perdão aqui. mg sobre 5. Sim ou não? mg sobre 5. E temos o peso. Firme e forte ali. Peso. O peso vale mg, né? Vocês estão percebendo uma situação aqui, ó? O peso é maior que a normal. Isso é bom ou ruim? É bom. Porque se o peso é maior que a normal, significa que a resultante dessas duas forças está apontando para onde? Para baixo, para o centro. Então, de fato, para que o carro não desgrude na trajetória, é preciso que a força continue puxando ele para baixo. Ok? Ele quer saber a velocidade. Então, a nossa resultante será uma centrípeta. Então, eu vou escrever, olha, a força resultante igual a peso menos a normal, que é, na verdade, a centrípeta. Perceba a diferença da questão onde ele passa por uma lombada do que quando ele passa por uma canaleta. Na canaleta,
a força resultante é normal menos peso. Nesse caso, por quê? Porque a centrípeta tem que estar apontando para cima. Na lombada, a centrípeta tem que estar apontando para baixo. Então, tudo depende muito de onde está o centro da tua trajetória. Ah, o centro está para cima? A centrípeta tem que estar para cima. Ah, o centro está para baixo? A centrípeta tem que estar para baixo. Ok? Então, essa percepção é que muitas vezes dificulta a resolução da questão. Então, daqui a gente abre aqui. mg menos. Em vez de escrever mg sobre 5, vamos escrever 0,2 mg, tá bom? Ó, isso é igual a mv quadrado dividido por raio. Raio, 50. Pronto. Ó, eu corto as massas e fica G menos 0,2G, ou seja, 0,8G, vezes 50 tem que ser igual a V ao quadrado. Pronto. Olha lá. Aqui nós temos que 0,8 vezes G dá 8, não é? 8 vezes 50 dá 400, e a raiz quadrada de 400 é 20 metros por segundo. Tá? Já pulando essa etapa das continhas, eu tenho aqui a velocidade de 20 metros por segundo, que nos dá a alternativa B de beijos. B de beijos para vocês, tá bom? Beleza? Encerramos então a parte de força centrípeta, e aí aguardem na sequência, que a gente vai mandando os outros blocos de exercícios para trabalho, energia, porque a ideia, como eu disse para vocês na aula ao vivo, é que a gente vá fragmentando um pouco esses encontros para que vocês não se tornem, não fiquem tão extenuados e consigam, vamos dizer assim, traçar uma estratégia um pouquinho mais soft, né, para o estudo de vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Ó, beijos e até mais.